Sejam bem-vindos a esse vídeo no qual a gente vai falar um pouco sobre cronologia, ou seja, uma linha do tempo com um pouco aí de vários períodos e movimentos, então o que veio antes, o que veio depois, mais ou menos as datas disso aí. Então a gente teria que pensar que tem 5 períodos básicos aí nessa linha do tempo da história. Então a pré-história, que termina em mais ou menos 4000 a.C. com a invenção da escrita, considera-se com a invenção da escrita começa a história. Em seguida a gente tem a antiguidade, que vai de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Em seguida, a gente tem a Idade Média, que vai então de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Ou, segundo alguns outros historiadores, em 1492 terminaria então a Idade Média, com o descobrimento das Américas. Em seguida, a gente tem a Idade Moderna, que começa em 1453 ou 1492, como a gente acabou de ver, e termina em 1789, com a Revolução Francesa. E por fim, a Idade Contemporânea, que seria a que a gente ainda está hoje, que então começa em 1789, com a Revolução Francesa, e vai até os dias atuais. Então, começando pela pré-história, o homem então é muito antigo. Antes de 1 milhão de anos antes de Cristo, já existia a humanidade. Mas começa-se a fazer arte, realmente, lá por 40.000 antes de Cristo. A gente vai ter então, nessa arte pré-histórica, as pinturas rupestres que foram feitas dentro de cavernas. A gente vai ter estatuetas, várias obras interessantes. Em seguida, na antiguidade, alguns períodos mais importantes são a arte egípcia, a arte grega e a arte romana. Na arte medieval, a gente tem principalmente a arte bizantina, a arte da Alta Idade Média, que então é a arte do primeiro período da Idade Média até mais ou menos o ano 1000. Em seguida, a gente tem a arte românica e a arte gótica, muito famosas também. E nessa transição entre Idade Média e Idade Moderna, a gente tem o Renascimento. Renascimento, então, começa na Itália. Depois, então, na Idade Moderna, a gente tem o Maneirismo, o Barroco e o Neoclassicismo. E ali na passagem entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, o neoclassicismo continua, então, na Idade Contemporânea, e a gente vai ter, além do neoclassicismo, o romantismo, o realismo e o início da arte moderna aí, então, com os impressionistas, os pós-impressionistas, os neoimpressionistas, e no início do século XX a gente vai ter aí todas essas vanguardas, então, cubismo, surrealismo, dadaísmo, vai ser o início da abstração, da arte abstrata, e a arte vai mudar muito nesse período aí da arte moderna. E a partir dos anos 60 a gente vai ter a dita arte contemporânea, que é a arte então que vem até os nossos dias. Então, muito importante notar que não necessariamente, quando se fala de arte moderna, a gente está falando da arte que se fazia no período moderno. Porque o período moderno, a Idade Moderna, como a gente viu agora, aconteceu de 1453 ou 1492, dependendo aí dos historiadores, até 1789. Então, a arte moderna, como a maior parte das pessoas falam, exceto alguns especialistas, então fala-se aí dessa arte que revolucionou a maneira de se fazer arte desde o final do século XIX e a primeira metade aí, mais ou menos, do século XX. E em seguida fala-se de arte contemporânea. Então, quando se fala em arte contemporânea, o mais frequente é que se queira dizer essa arte que se faz dos anos 60 até hoje, não de toda a arte do período dito Idade Contemporânea, desde 1789 até hoje. Não. Então, a partir aí dos anos 60. E se você quiser saber mais sobre a arte que era feita nesses diversos períodos, seus principais movimentos, eu recomendo que você conheça o meu curso completo de História da Arte, no qual eu falo sobre contexto histórico, principais características, principais artistas e principais obras desses períodos e movimentos, usando essa mesma cronologia que eu acabei de mostrar aqui. Assim, você vai conseguir entender a história da arte como um todo. E além de entender os detalhes de cada período e movimento, você vai entender os contextos históricos e entender aí as mudanças, as transformações que os interligam. Então, como se passou de um movimento, de um período para outro. Então, se você quiser aprender tudo isso, é muito simples. É só clicar no botão que está aqui embaixo e que vai direcionar você para uma outra página na qual eu explico em um vídeo mais sobre o curso e que eu explico como você pode fazer parte dele, se tornar um dos nossos alunos, e você pode começar ainda hoje a aprender então sobre todos esses movimentos e períodos da história da arte. Até lá!